Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Kátia. Eu sou a Rafa. Eu sou a Lu. E nós estamos aqui no nosso Pode Mulherar. Esse é um projeto que já está no nosso coração, gente, há muito tempo. Hoje nós estamos aqui para oficializar esse momento, para conversar um pouquinho com vocês sobre o Mulherar, sobre o Pode Mulherar e falar mais sobre o que é esse projeto, o que nós pretendemos com esse projeto e também com o movimento Mulherar, né, meninas? É isso aí, muitas coisas já aconteceram esse ano, a gente tá muito feliz com a receptividade de todos vocês, mas hoje a gente tá muito feliz, principalmente por lançar esse momento que tava tão esperado por nós, né? E esse é um canal pra você seguir a nossa playlist, né? O nosso canal no Spotify, você se inscrever no nosso canal do YouTube, acompanhar todas as movimentações aqui do nosso Pode Mulherar. E como o nome fala, Mulherar, nós vamos ter muitos assuntos, uma diversidade de assuntos, todos que envolvem o nosso universo feminino. Então vamos trazer convidadas aqui para participar do nosso Pode Mulherar e trazer histórias e assuntos do nosso dia a dia. E para você que ainda não seguiu o nosso canal, já segue agora, ativa o sininho para que você sempre receber as nossas notificações aqui no YouTube. E no Spotify, se você está nos ouvindo, também não esquece de seguir a nossa playlist. E para começar esse momento especial, esse podcast, claro, hoje nós estamos aqui nesse momento para falar também um pouquinho de nós, né? Quem é a Kátia, quem é a Luana, quem é a Rafa, então trazer um pouquinho mais para vocês de nós e do que nós pretendemos. E agora eu vou começar com uma pergunta, já que me incumbiram aqui da tarefa de começar, eu quero pedir para que a Luana me diga quem é a Luana. Fala para nós, Lu. Sou jornalista de formação, sou mãe, sou empreendedora, gosto muito de empreender e sou uma entusiasta da vida. Falo que estou em busca da minha constante evolução como filha de Deus, principalmente, e no dia a dia busco melhorar, né? Então estou aqui para contribuir e para ouvir muitas histórias inspiradoras. E a Rafa, quem é a Rafa? Conta pra gente. A Rafa é a Rafaela Martini, sou empresária, tenho formação com comunicação social, sou uma pessoa que gosta muito de aprender, de sempre estudar muito e de se desenvolver. Estou num caminho de autoconhecimento incrível e cada vez que eu mergulho mais, eu me gosto mais. Então, essa é a Rafa. E a Kátia? Quem que é a Kátia? Eu acho que a gente tem muito isso em comum, né? Se a gente falar da nossa trajetória juntas, nós três, a gente sempre fala que a gente está muito nesse momento parecido, de busca de evolução, de se conhecer, de se autodescobrir. Isso tem muito a ver com o Mulherar, né? Ele surgiu muito com essa essência. E eu sou a Kátia Ugolini, né? Também venho aí da área da comunicação na vida toda, né? Me formei em jornalismo, né? Trabalhei no corporativo de algumas empresas, depois a gente abriu a agência Pulsar, onde nós três também somos sócias. Então essa é um pouquinho da minha carreira, hoje empreendendo também aqui no Mulherar. Mas a Kátia é uma pessoa que está em constante evolução. Acho que uma pessoa que está vivendo um processo muito grande de redescoberta, de identificação de propósito, muita conexão com a espiritualidade. Então esse é o meu momento particular. Também sou mãe da Manuela, né, casada com o Rodrigo, e é isso aí. Com o tempo vocês vão descobrir um pouquinho mais aí de cada uma de nós, né, meninas? Acho que criar essa conexão e trazer esses propósitos também para o movimento é uma das nossas tarefas, né? Uma coisa que a Kátia falou que queria pegar o gancho foi que o Mulherar nasceu pelo nosso autoconhecimento, pelo momento que a gente vivia. E a Lu, eu lembro de uma fala da Lu no movimento Mulherar, no evento que aconteceu esse ano, já em 2023, ela falou muito, o movimento nasceu para a gente se curar e depois curar o outro. E é sobre isso, né? Eu acho que é você olhar para dentro e para poder ajudar outras mulheres depois, né? Então é muito bacana isso. Acho que vamos trazer um pouquinho do movimento, né, meninas? Falar do movimento Mulherar, que deu origem também a esse podcast, né? Esse movimento. O movimento Mulherar, ele surgiu já fazem alguns anos, na verdade ele não é novo, ele vem lá de 2020, quando a gente teve a primeira edição de um evento. Então ele era um movimento, mas teve um foco central no evento 2020 e veio então a pandemia e alguns anos depois ele renasceu, digamos assim, né? Nós acabamos assumindo aí a marca do Mulherar
com alguns propósitos diferentes, né? O foco, claro, muito na mulher, né? Como a Lu bem falou, a gente trazer assuntos que envolvam as mulheres, mas a partir do movimento também ter outras ações, né? E a gente teve agora em 2020 o nosso primeiro, em 2023 agora esse primeiro evento dentro desse contexto, dentro dessa proposta, que foi em julho de 2023, e foi um evento, eu acho, fantástico, né? Sem palavras para descrever, né? Foi, a energia estava incrível e eu acho que a principal realização é ver a realização de outras mulheres que estavam no evento, né? E uma coisa que eu também falei no evento, e eu gostaria de reforçar aqui, que ele só veio comprovar que a gente precisa sim acreditar na gente, né? Quantas vezes nós três nos perguntamos, será que nós temos que fazer esse movimento? Será que a gente tem que assumir o evento? Será que vai ser legal? E a preocupação toda na organização do próprio evento, né? Mas você ver a realização de outras mulheres lá, acho que realmente comprova que a gente tá no caminho certo, né? É isso aí. E o evento tá só começando, né? Essa foi a primeira edição. Nós já temos a segunda edição marcada. Então, em 2024, teremos um novo Mulherar, uma nova edição do movimento, desse evento grandioso. Mas o movimento também são pequenas ações, né, do dia a dia, onde a gente possa se ajudar mutuamente, as mulheres, se fortalecer, trazer informação, trazer assuntos relevantes para o dia a dia que possam contribuir com as mulheres. Então, para quem não participou da primeira edição, poderá participar da segunda. E tem muita coisa legal chegando por aí nesse movimento Mulherar. E esse podcast é um deles, vai ser o nosso ponto de encontro aqui. A cada 15 dias teremos um novo pod, né? E como eu falei no início, com convidadas, com pessoas que vão também trazer suas histórias e suas inspirações para outras mulheres. Eu tenho certeza que você que está nos vendo e ouvindo vai se identificar com alguma mulher, ou com nós, ou com alguma convidada. Tenho certeza absoluta que a gente vai poder colaborar muito com você, então fica aqui com a gente. A gente podia começar fazendo aquela dinâmica que a gente gosta muito, que é uma de falar da outra. Que medo. Dos perfis. Eu acho isso muito legal e a gente tem recebido esses feedbacks também, que as pessoas gostam disso. Por que não começar, né? Quem começa? Quem começa? Rafa. Ah, tá bom. Ok, né? Quem inventa, aguenta, dizem isso. Então vamos lá, né? Tudo bem. Mas não foi eu que inventei. Tô resgatando uma ideia nossa. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos começar por ordem alfabética. Kátia. Quem que é a Kátia, né? Na nossa vida, na empresa, como amiga, enfim, como sócia. A gente sempre fala que a Kátia é a que segura as pontas. Eu e a Lu temos um perfil, né? A Lu muito mais que eu, inclusive mais arrojado, de arriscar. E a Kátia é sempre aquela que calcula os riscos, que nos dá segurança, na verdade. Eu acho que essa é a palavra, né? Isso é muito bacana porque através dela a gente consegue ter visões, a gente consegue ser estratégico, aprender a ser estratégica e conseguir construir um futuro sustentável, tanto para as nossas vidas quanto para a empresa, né? E a Lu é a águia, a gente sempre fala que a Lu voa, né? A Lu ela tá lá em cima, no topo, olhando tudo sempre, e vendo onde é que a gente vai, onde é que a gente tem que ir, por que a gente tem que ir. Então eu acho que são dois perfis que se complementam muito. E que bom que eu tenho vocês duas comigo. Exatamente, né? Porque a Rafa é o equilíbrio, né, Lu? Exatamente, a Rafa é a que bota a mão na massa, cuida das pessoas, é a que tá sempre buscando aprender como fazer as coisas e ensinar as outras pessoas, né? Então a Rafa tem um dom aí de poder aprender e ensinar com muita facilidade. Então ela fica sempre aí dando esse equilíbrio pro trio, né? E como a gente se percebeu com o tempo, né, gurias, que a gente... Tudo bem a gente focar no que a gente é e como a gente é, porque a gente passou e quem estava no evento, inclusive, ouviu essa mesma fala e hoje a gente quer compartilhar aqui com vocês, porque a gente passou muito tempo nos cobrando ter a parte que a outra tinha e que eu não era boa. Não, beleza, eu sou boa nisso, mas eu não sou boa, por exemplo, assim, me comparar com a Lu, eu não sou uma pessoa muito boa na questão de conexões, fazer as conexões e próprio relacionamento, né, assim, eu tenho um perfil de ser muito mais focado, né. As pessoas acham a Kátia brava. Já recebemos feedbacks. E eu me cobrava muito disso, assim como dando
dando o exemplo da Lu, né? A Lu aqui está dizendo assim, porque eu preciso ser boa em planilhas, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho muita facilidade. E não é sobre isso, né? É sobre a gente entender que nós temos os nossos pontos fortes e nós temos os pontos em que nós não somos fortes. E que tudo bem, a gente até pode tentar melhorar neles, mas nada acho tão bom assim quanto a gente ter se juntado nesse momento em que a gente pode se completar uma outra e com isso construir uma base forte. Mas, gente, nós demoramos para entender isso, né? Demoramos. Porque a gente tá junto Bons aí anos. quanto tempo? Né? Eu e a Lu nos conhecemos aí, me ajuda agora, que nem Ixi, faz tempo. Faz Mas tempo. só de empresa são 7 anos, né? isso aí. Juntas. E- Fora os outros contatos. E muitas pessoas perguntam como fazer uma sociedade durar tanto tempo, porque normalmente sociedade aí já é um tema de tabu entre as pessoas, né? E o que acontece? Nós nos conhecemos, primeiro nos autoconhecemos, né? Entendemos como somos, como funcionamos cada uma, e depois entendemos a outra, É isso né? aí. Entendemos como a outra funciona e que somos extremamente diferentes, mas os nossos valores são os mesmos. Então, não importa como Ótima colocação. a gente faz, né? Cada uma da sua maneira, uma se relacionando mais, uma calculando mais, uma botando mais a mão na massa, mas os nossos valores são os mesmos. Então, coisas que pra gente são inegociáveis. Eu acho que esse é o segredo. É isso A aí. gente se conhecer, conhecer a outra, respeitar como a outra é, mas é fundamental ter os mesmos valores. Sim. Eu acho que foi essa conexão, na verdade, que gerou essa afinidade lá no começo, né? Quando a gente olhar lá o comecinho da nossa trajetória. E quando a gente se juntou, eu tenho certeza que a gente não tinha dimensão de onde a gente iria chegar, de onde a gente pode chegar e de quanto a gente ia crescer juntas, né? E por que a gente estaria juntas mais uma vez nesta vida, né? Eu acho que hoje isso é muito legal, que a gente também tem essa compreensão e também um valor que eu acho muito bacana nosso, a gente sempre tenta ajudar o outro, né? Como é que com o meu trabalho, com a minha fala, com o meu movimento, como é que eu colaboro com a outra? Eu acho que é por isso que a gente tá há tanto tempo juntas, né? Eu acho importante também lembrar, né, gurias, por que a gente tá falando isso de nós, né? Por que a gente tá entrando nesse assunto? Não para mostrar um mundo, digamos assim, perfeito, elas se completam não. É para mostrar que a gente sofreu muito, inclusive, antes de descobrir isso, porque foram muito mais anos de processo de aprendizado, de autoconhecimento, né, até a gente perceber isso que a gente está comentando com vocês. Então agora, e não que seja tudo sempre fácil, não é? Eu acho que a vida é um constante aprendizado. A gente está sempre passando por situações que vão nos ajudar e vão nos fazer evoluir. Mas não é esse marco, né, cor-de-rosa aí que muitas vezes nada pode na ser vida pensado, né? A gente sempre fala que o que a gente mostra no Instagram é só o resultado bom. Ou ruim não. E o processo muitas vezes não também. Isso falando, essa é a 3ª vez que estamos gravando esse podcast. Bem lembrado. Então, provavelmente você vai ver ele prontinho, bonitinho e a gente bem feliz comemorando que ele saiu. Mas fazem aí alguns bons meses que estamos nesse processo. Já gravamos, já regravamos de novo. E essa é mais uma tentativa. Por quê? Porque a gente está fazendo algo novo dentro da nossa atividade, sim, que é comunicação, publicidade, mas é algo novo. E a gente entendeu também que nós não podemos nos cobrar a perfeição já, né, na primeira vez. E isso funciona para tudo, funciona no dia a dia, então é bonito quando a gente vê o resultado, mas a gente sempre precisa saber que por trás dele houve um processo para tudo. É incrível essa tua fala, porque é bem isso, e acho que tanto a Pulsar quanto o movimento, agora a Mulherar, veio mostrar pra gente aprender a viver o processo, né? Nós sempre fomos muito preocupadas com o futuro, né? Como é que vai ser, o que queremos? Sim, é super importante isso, porque precisamos ter um planejamento, mas nunca acho que a gente tá na melhor fase, né? De viver o processo das coisas e aceitar também as coisas de uma maneira mais tranquila, eu entendo. Então, acho que é só agradecer mesmo pela Pulsar, pelo movimento agora, para fazer com que a gente entenda o processo. E foi por isso que o movimento nasceu, né? Lembram? Porque a gente tava cansada, não sei se essa é a palavra certa para falar agora, mas cansada do mundo perfeito, das pessoas falarem do mundo perfeito, só que ele não existe, então por que não, né? E isso, na consequente exigência que fazíamos em nós mesmos, também ser perfeita, isso. né, Rafa? Perfeito, boa. Perfeita, é isso aí, é verdade.
Boa colocação. E que bom que a gente tá acordando, eu falo, acho que a gente tá despertando. Na verdade, né? Despertando para esse momento. E muitas mulheres sofrem com isso, com essa comparação. A gente já sabe, já ouviu muitas histórias e a gente mesmo muitas vezes se compara olhando o resultado da outra. Então, que a gente possa se inspirar e daqui a pouco, assim, você viu o podcast prontinho, gostou? Vem conversar com a gente para saber como foi o processo. Ou se você viu uma pessoa que chegou num lugar que você quer muito chegar, senta com ela, conversa 5 minutos e entende o que ela passou para chegar ali, que você vai ver que você é tão capaz quanto. O que a gente precisa é de 2 coisas: paciência e persistência. Paciência para refazer quantas vezes precisa e persistência para não desistir diante das dificuldades, porque elas aparecem a todo momento. Seja se você é empreendedora, seja se você é uma funcionária de alguma empresa, seja se você é mãe, se você é dona de casa, todas vocês têm dificuldades na atividade que vocês fazem. Não existe algo que a gente faça na vida que seja 100% mil maravilhas. E se for, isso também vai ser um problema, porque vai te entediar logo, logo. Verdade. Então, tudo que a gente faz hoje tem dificuldades, tem objeções, mas o que faz a diferença é como a gente lida com isso. E muitas vezes a gente não sabe como lidar. Mas a gente pode olhar para o lado e ver que outras pessoas já conseguiram aquilo. E que a gente pode interagir com essas pessoas. E o Mulherar nasceu muito disso. Dessas histórias que eu comentei que a gente vai trazer aqui, não é para mostrar a vida perfeita das mulheres, é para mostrar o processo das mulheres, as coisas que elas passaram, as dificuldades que elas enfrentaram e como elas superaram ou muitas vezes nem superaram ainda, estão superando, estão buscando superar. E isso é real. Então, a gente tem que se comparar, eu sempre falo, com nós mesmos, como nós éramos há 10 anos atrás. Você melhorou, você evoluiu, você conquistou alguma coisa que você pretendia conquistar 10 anos atrás? Às vezes você vai olhar para 10 anos atrás e você vai ver que você já conquistou tudo o que você pensava há 10 anos atrás. Eu queria chegar aqui, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Se você parar para pensar, às vezes você já fez tudo isso, só precisa pensar agora em novos passos. Mas é essa comparação que a gente deve fazer. E muitas vezes a gente não consegue ver a nossa evolução porque a gente só se compara, né? Isso é como tá tudo muito interligado. Com o outro, né? Com o outro, isso. Obrigada. É com o outro, porque você não consegue ver as tuas melhorias, o teu processo, porque tu tá olhando pra vida do outro. E a vida do outro também não é perfeita, né? Obviamente que a pessoa só vai mostrar o lado perfeito. Mas a gente tá aqui pra dizer que não é verdade. E a Paty Maran, uma das embaixadoras do movimento desse ano de 2023, também me trouxe uma frase muito impactante no evento, que ela falou assim: eu não sei como as pessoas dão conta. Na verdade, ela falou assim, mas na verdade eu descobri que realmente elas não dão conta. E tá tudo bem, porque elas entenderam que dar conta nem sempre é possível. Eu falei, nossa, gente, que gênia. Eu falei, é verdade, mais pessoas precisam ouvir isso e entender esse processo, né? Então e principalmente aí que a gente volta às mulheres, né, Rafa? Porque eu acho que a gente se cobra uma perfeição em tudo, né? Quando a gente tem filhos, então vem mais uma cobrança, né? Então nós estamos um pouco carregadas, eu acho, né? Com certeza. Por isso que a gente está aqui também, né? Para nós nos darmos as mãos umas às outras e desmistificar isso, né? E aqui eu, como, não, por enquanto, não sendo a única mãe, né? Ou sendo a não única mãe. Vocês entenderam. As duas mulheres têm filhos e eu não tenho. Então, eu fico pensando, cara, quanto eu aprendo com vocês, sabe? Porque realmente eu já acho que a vida é corrida, que é difícil, mas como eu crio problemas onde na verdade eles nem existem. E aqui eu queria dar uma de mediadora. E sabe como é que vocês dão conta, ou como vocês não dão conta, segundo a Paty Maran, sendo mãe, empresária dupla, filha, esposa, tudo, gente. Aí eu lembrei da nossa conversa de ontem, né? Uhum. Eu, sinceramente, eu não sei se eu dou. Eu acho que, na verdade, eu não dou conta. Hoje eu tô um dia mais para dizer que eu não dou conta do que eu dou conta, porque, né,
E Fácil. eu, em resposta ao que nós conversamos ontem, eu gravei um áudio hoje de manhã pra Kátia, que com certeza ela não ouviu ainda, porque não deve ter dado tempo, né? No caso, o meu telefone está ali. Então eu gravei pra ela que eu acho que é isso, é um dia de cada vez. O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Boa. E foi exatamente essa frase que eu usei pra ela, porque ontem pra mim deu certo. Pode ser que hoje não dê. Ontem pra ela não deu certo. Pode ser que hoje dê. O que a gente precisa é respirar, se concentrar. Eu acredito muito num ser superior, então eu me agarro muito com Deus, tento me reenergizar e pensar. Hoje é uma nova oportunidade. Ontem não deu pra mim, mas hoje pode dar. Não foi porque ontem não deu que hoje não vai dar. E eu acho que essa rotina, e não só pra quem é mãe, pra tudo, mas principalmente pra quem é mãe, porque você tem um outro ser que você tá ali educando e entendendo, e hoje tem tantas informações que você não sabe se aquela ideia, se uns dizem que comer ovo não faz bem, outros dizem que é o melhor alimento, e tu fica ali pensando, né? Mas isso pra tudo. E aí é isso, é sobre um dia de cada vez. E além dessa tua lista aí perfeita, eu acrescentaria ainda mais um tópico de uma coisa que pra mim ajuda e que eu acho que pode ajudar também nesse processo outras mães, é o compartilhar. E eu digo por quê? Quando eu e a Lu sentamos e a gente começa a conversar e a gente vê que os perrengues que eu passo lá em casa, ela também passa, isso me dá força, porque eu penso, poxa, não é só comigo, né? Não é só lá em casa que a gente tem esses problemas. Então, quando você vê que não é um problema, não é teu, não é na tua casa, não é na tua situação, que isso acontece com todas as mães, que é o foco aqui, né, dessa discussão, isso te ajuda e te fortalece. Então, compartilhar com outras pessoas, ouvir, isso ajuda e dá força, assim, né? Pra você tentar amanhã fazer um dia diferente. E outra dica que eu tento usar no meu dia a dia, que não é uma dica, mas enfim, é prioridades. Foi o que a gente falou no Mulherar. Talvez hoje eu precise dar mais atenção para minha filha, amanhã eu preciso dar mais atenção para minha empresa, no outro dia eu preciso dar mais atenção para o meu marido, e você vai equilibrando. Não existe, na minha visão, uma fórmula e nem, eu tenho, hoje vou focar só nisso, só naquilo. Não, eu acho que você vai equilibrando, você vai sentindo quando é o teu filho que precisa de mais atenção, quando são os teus negócios, quando você se propõe num projeto novo. É óbvio que você vai ter que dedicar um tempo maior a isso, né? Então, são prioridades. No momento que o filho tá doente, você vai largar tudo que você está fazendo e vai ficar com o teu filho, vai cuidar do teu filho. Então, eu acredito muito em prioridades e em tentar equilibrar com o passar dos dias. Eu falei que eu sempre aprendo com vocês. Cada conversa que vocês falam isso, eu penso, nossa, é verdade. E assim, eu queria puxar um outro gancho também do dar conta e não dar conta. Na verdade, o que é dar conta, né? Eu acho que o dar conta e não dar conta é tão relativo para cada pessoa, na verdade. Eu olhando de fora, para mim, vocês dão super conta de tudo que vocês fazem. E é isso que eu falo, assim, o que é dar conta e não dar conta? Daí volta também o porquê do slogan do nosso movimento, inclusive, né? Que o padrão é ser você. Porque cada uma tem o seu padrão, cada uma tem a sua realidade, cada uma tem o seu dar ou não dar conta, né? E pra mim, o dar conta é quando eu estou em paz comigo mesmo. Boa. Pode ser que eu tenha 20 tarefas na minha agenda que eu não consegui cumprir, mas se eu estiver em paz comigo mesma, eu dei conta. Boa, boa. Porque cumprir todas as tarefas que a gente tem no dia não significa dar conta. Não significa o sucesso. Exatamente. Você terminou o teu dia derrotada, estressada, brigando com todo mundo e com a agenda limpa, isso não é sucesso. Exatamente. Boa. Então, se eu estiver em paz, eu dei conta naquele dia, né? Isso pra mim é dar conta. E cada pessoa vai dar conta de um jeito diferente. Isso também é muito importante, né? A gente entender, como a Rafa falou, qual é o nosso padrão. O que faz sentido pra mim. Às vezes, pra eu dar conta, o padrão é estar com a minha agenda livre, né? Mas pra outra pessoa, não. Como eu falei, pra mim o que funciona é estar em paz. E quantas noites a gente chega e a gente não tá em paz? Porque, como a Kátia falou, a gente brigou com alguém, ou a gente gritou com quem não devia, descontou em quem não devia, ou tá se sentindo angustiada, tá se sentindo incompetente, às vezes você nem foi, mas você tá se sentindo. Aí você não deu conta. E como essa tua fala do dar conta, né, de paz, como tudo tá ligado ao equilíbrio emocional, né?
Nossa, gente, como isso é forte. Hoje em dia tá muito falado, mas às vezes por estar muito falado, as pessoas não entendem o real significado desse equilíbrio emocional, né? Como é que vocês encontram o equilíbrio emocional? Não encontra. Adorei. Ele se esconde bastante. A gente segue procurando. A gente segue procurando esse equilíbrio, porque realmente, gente, o equilíbrio emocional, ele é um desafio. Porque tem dias que você vai estar bem, e tem dias que você não vai estar. Existem várias variáveis que vão te tirar do prumo. Você precisa se conhecer, entender. Talvez o autoconhecimento é uma grande chave, assim. Porque tem coisas que vão te tirar do prumo, Rafa. E essas coisas, às vezes, não vão tirar do prumo. Vou dar um exemplo a Kátia. Uma coisa que tira ela do prumo, ver uma coisa bagunçada, ou não ter a visão ali das coisas, tira ela do prumo. Eu não, fico de boa. Então, dessa vez eu sou do time da Lu. E eu, em contrapartida, às vezes eu tenho algo que eu tô vislumbrando, que tá na minha cabeça martelando, e eu não consigo ir atrás daquilo, não consigo, daqui a pouco, investir nessa ideia. Isso me deixa inquieta. Então, às vezes, o equilíbrio emocional também muda de uma pessoa para outra pessoa. A chave é a gente se conhecer e, no dia a dia, buscar ferramentas para o nosso equilíbrio. E eu acho que também o equilíbrio emocional, parando para pensar agora, tá muito linkado a outra palavra que a gente tá falando aqui, que é essencial, que é a paz, né? Uhum. Quando eu tô em paz, quando eu tô bem, eu acho que naquele momento eu tô conseguindo ter o equilíbrio emocional, né? Isso. A partir do momento que já eu começo, né, a me incomodar, a me estressar um pouco mais, a ficar mais nervosa, ansiosa, enfim, eu perdi o meu equilíbrio emocional, perdi minha paz. Uma vez um colega meu de estudo falou assim, o equilíbrio emocional é você estar no meio do caos e você ter paz, né? Exatamente. Olha ali. É Ótimo, isso, é você dominar a tua mente e o teu interior de saber isso, né? E a Meire Rodrigues fala muito sobre, inclusive ela foi uma das palestrantes do nosso evento esse ano, sobre a mulher ser cíclica, né? Somos cíclicas. Nosso período menstrual, ele interfere no nosso humor. Né? O período pré-menstrual interfere, tem mulheres que menos, tem mulheres que mais, mas se a gente se conhecer, entender qual é o nosso ciclo feminino e o que faz mais sentido naquele ciclo, se eu tô num período que eu preciso me recolher e eu lançar um projeto novo, vai ser muito mais desafiador para mim. Se eu lançar um projeto novo no período que a minha energia está lá em cima, no meu ciclo feminino, tem grandes chances de ser melhor. Então, a gente olhar para dentro, se conhecer e entender as nossas fases. Dentro do mês, isso, né? Dentro do mês a gente muda muito. Verdade. E se a gente se conhecer e entender, isso vai nos ajudar, não é a fórmula, mas vai nos ajudar a entender que talvez naquela semana tu tem que fazer coisas que você precisa se recolher um pouco. E em outra semana, não, eu preciso fazer alguma coisa grandiosa, vai ser aqui, vai ser nesses dias, porque a minha energia vai estar 1000. E claro, né? Buscar ferramentas que ajudem vocês a ter uma energia boa, uma atividade física, alimentação. A gente sabe que influencia o dia que você come muita porcaria, muito açúcar, muito. No outro dia você tá acabada, acabou a tua energia. A gente sabe disso, mas a gente come ainda assim, né? Porque não é fácil. Porque né? não é fácil. Atividade física, a gente sabe que tem dias que tá difícil de sair e fazer uma atividade física e a gente às vezes não vai. Então, isso também vai interferir em como você vai estar no outro dia. Isso tudo interfere no nosso equilíbrio emocional. Então, são coisas relacionadas. E que importante trazer isso do ciclo, né, da mulher, porque quanto tempo esse assunto foi um tabu, né, na sociedade, inclusive, né? As pessoas às vezes não entendiam, não reconheciam a potência que é a mulher durante, inclusive, o seu período menstrual, né? Se a gente for analisar isso, não sou nem nutri, nem médica, nem nada pra falar isso, mas já li muito sobre isso. Enquanto no ciclo menstrual dela ali, né, no meio período, onde ela tá mais no gás ali pra conseguir fazer novos projetos e se realinhar, né? E como é bom falar disso, já fica uma dica para um conteúdo por aqui pro nosso pod, porque realmente falar sobre isso, a mulher se respeitar e saber que isso não é
Não queria falar uma palavra feia agora. Como é que... Pode falar. Uma palavra nojenta, que as pessoas às vezes encaram, inclusive, isso, sabe? Sim. Mas não, olha o poder e a potência desse assunto no teu ciclo, né? No teu período como mulher. Nossa, temos que falar sobre isso. Muito. E outro assunto que foi levantado no evento Mulherar, então assim, se você não for no evento, não perde o próximo, porque teve muitos assuntos bacanas no dia, né, do nosso dia a dia, foi a parte hormonal, Boa. que a Sandra, né, muito bem trouxe, que muitas mulheres, às vezes, em período antes da menopausa, pré-menopausa, menopausa, inclusive que eu achei que começa super cedo, nos 30 já. Sim, já tô A lá. gente já tem que, Gente, já tem que se preparar É, a pra partir dos isso, 30. né? Uhum. Mas o quanto isso influencia também no humor e na disposição da mulher, e às vezes ela acha que tá com depressão. E ela procura um tratamento psicológico, né? Daqui a pouco toma um medicamento pro psicológico, entendendo que essa pessoa tem depressão, tristeza, e às vezes é um desequilíbrio hormonal. Não que não possa, não que não seja isso, né? Mas às Alguns vezes casos não sim. é, né? Mas às vezes não é. Então, ter o conhecimento do que pode afetar tudo na tua vida é importantíssimo, porque às vezes pode ser o ciclo menstrual, às vezes pode ser o desequilíbrio hormonal, às vezes pode ser a falta de uma vitamina, a importância Boa. da vitamina D no nosso organismo. Sim. Influencia muito na nossa disposição. Eu ando muito cansada. Já foi ver como é que tá a tua vitamina D? Boa. Então tem muitas coisas que influenciam e a gente precisa ter esse conhecimento para poder buscar alternativas para viver melhor, viver mais leve, viver mais feliz, viver mais em plenitude, né? No meio do caos, No meio do caos. plena. Esse é o sonho. E se a gente parar pra pensar, né? Como a gente tem que agradecer, porque como está fácil ter o conhecimento hoje, né? Hoje a gente pode ter essa visão de uma forma muito mais simples, muito mais fácil para conseguir ir juntando todas as pecinhas, tudo que eu preciso fazer para ir melhorando, para ir me autoconhecendo, né? E para conseguir uma vida melhor e a paz e o equilíbrio emocional, né? Gurias, mas vamos falar um pouquinho do Padrão É Ser Você. Vamos Vamos contar como é que surgiu o Padrão É Ser Você. Eu sou contar tudo Meu, assim nas sim, terras. Não dá. Thaís, dá pra contar, Thaís? Porque eu sou apaixonada por esse slogan. E a gente recebeu também muitos feedbacks positivos, porque ele cai como uma luva dentro do propósito do movimento. E contem como foi. Aquela que joga bomba, mas vamos contar como foi. Contem como Olha, foi. eu sempre gosto de dar nome aos criadores, então... Sim, eu vou dar um minuto pra você pensar aí quem foi que criou esse slogan, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tcharam! Luana Halbert! Muito bem, com a palavra, a criadora do slogan. Vocês que inventaram que vão contar, que contem. Não, gente, essa frase me tocou muito. Na verdade, eu acho que foi Deus que soprou ela no meu coração. Porque teve um dia que uma pessoa me perguntou: como é que vocês pensaram nessa frase? Como é que vocês criaram? Deve ter dado um trabalho do cão. Eu falei, não deu. Porque eu acho que Deus soprou essa frase pra mim. Tá, mas conta uma coisa pra nós que tu não contou. Tu já tava pensando nela no dia que tu falou por nós, ou ela surgiu exatamente naquele momento que tu falou? Não, ela já tava no meu coração há um tempo. Quando eu falei pra vocês, eu já tinha essa frase na minha... Eu só contei pra vocês, mas ela já tava ali dentro, assim. Eu já sabia que essa frase, ela seria usada em algum momento. E às vezes, muitas vezes, a gente pede pra Deus as respostas das coisas e a gente não tá apta pra ouvir, ou a gente não escuta. E esse foi um dos casos que eu tenho certeza que quando a gente começou a falar de mulherar Dos propósitos, né? e na minha cabeça isso veio antes do que pra vocês, porque eu já falava com a Paola, que foi a criadora do movimento Mulherar, né? A Paola, hoje, nossa, muita gratidão por ela, porque foi ela que criou o Mulherar. Foi ela que nos convidou para fazermos partes. Como Vai estar aqui num dos podcasts. Vai, pode se preparar. Certeza. no primeiro evento que ela realizou, nós fomos apoiadoras, né? A gente fez uma parte do evento que foi o Happy Hour, foi muito legal. E então eu já vislumbrava isso, e em contato com ela a gente já começou a levantar essa possibilidade de nós assumirmos o movimento Mulherar. Sim. Foi aí que a gente trouxe. Só que nesse meio tempo essa frase já veio pra mim. Então faz tempo. Tempo não, né? Porque foi em outubro que a gente Do ano começou. passado. Mas essa frase veio pra mim e eu sentia ela já. E aí uma noite
estávamos num job da Pulsar, né? Nossa agência de publicidade que temos aqui. Nós 13 e a Thaís. Nós 13 e a Thaís. E a Thaís. E num bate-papo muito animado, depois de um dia intenso de trabalho, onde fomos lançar uma marca muito importante de um cliente nosso em Itajaí, nós começamos a falar sobre esse movimento. E acho que foi nesse dia que eu contei para vocês, nesse né? dia, no quarto do hotel, nós estávamos as 3 conversando e muitas ideias e falando muito sobre o movimento. E daí a Lu falou. Isso. Né? Porque essa frase estava ali, né, pulsando em mim. E talvez eu só fui entender o real significado dessa frase depois do evento que a gente fez. Porque a gente lançou o evento com esse slogan e vivendo o evento e vivendo o pós-evento com todas as mulheres, né, somos muito gratas a todas que participaram e que nos trouxeram feedbacks desse evento, foi muito importante para nós. E da energia que esteve nesse evento, eu senti a grandiosidade dessa frase. Força, a né? força. Eu senti que o movimento nasceu para isso, para despertar o padrão de cada mulher, e não significa que o padrão da Rafa é o mesmo que o meu, que é o mesmo que a Kátia. E muitas mulheres sofrem com isso, principalmente na questão profissional, onde se fala muito hoje que para ter sucesso você precisa empreender, você precisa ter uma empresa, você precisa, né, ser vista, tirar aquelas fotos bonitas assim, né, no Instagram. E não é isso. Porque para muitas pessoas não faz sentido. Empreender hoje é um perfil. São pessoas que têm esse perfil de empreender. Muitas pessoas não têm esse perfil. E tá ótimo. Mas quando você se apega ao padrão do outro, você se frustra. Porque você vai fazer uma coisa que não te faz feliz. E ainda você, muitas vezes, não vai dar certo naquela coisa, porque não te faz feliz. E se der certo, aquilo também não vai te preencher. Então, o padrão de cada mulher precisa ser diferente. E cada pessoa conhecer o seu padrão. Então, como eu falei, eu tenho certeza que essa frase, sim, foi Deus que me mandou com um propósito maior. E esse movimento tem um propósito maior. Que a gente vai descobrindo, que a gente nem sabe tudo. A gente vai descobrindo ao longo do caminho. E aí a gente volta na questão que eu acho que começa tudo no autoconhecimento, né? Porque para você saber qual é o teu padrão, o que te faz feliz, você precisa, em primeiro lugar, se conhecer, se identificar, né? O que você tá fazendo, se tá alinhado com o teu propósito, se te faz feliz, se te traz paz, né? Para depois, não, beleza, não tá alinhado com o meu propósito, não é isso. Então, como que eu vou mudar, né? E aí estabelecer a mudança, mas começa ali. Mas antes de tudo, acho que a gente trazer essa discussão de como a sociedade impõe esses padrões pra gente. E quem que é a sociedade, né? Somos nós, na verdade, né? A gente, às vezes, está impondo alguns padrões sem querer ou sem perceber. Mas a sociedade impõe padrões, né? Seja na questão do empreendedorismo, seja na questão do padrão na maternidade, seja a questão nos estudos, em todas as áreas da vida. Eu acho que existem alguns padrões que estão por aí, que as pessoas entendem que não, para dar certo, para mim ser feliz e para mim ter sucesso, eu tenho que seguir isso. E não funciona assim, né? Rafa, conta pra gente. O quê? O quê? O que eu tenho que contar? Tu já tentou seguir algum padrão que não era teu padrão? A vida inteira. Eu acho que antes de a gente fazer o nosso coaching trio que a gente fez, e antes de fazer terapia, eu sempre segui o padrão do outro, porque eu entendia que eu nunca era boa o suficiente, que o que eu fazia não era bom, que eu não era bonita o suficiente, que eu era excluída de todo mundo por conta do meu biotipo, inclusive. Então, a vida inteira, a gente fez o coaching faz 4 anos? Por aí? 5 anos? Não, 4, 5 anos. Acho que uns 4. Então, eu tenho 34, acabei de divulgar. Então, quer dizer que 30 anos da minha vida eu vivi o padrão do outro. Gente, 30 anos é muito tempo, né? Hoje eu paro e penso, meu Deus. Só que, claro, eu não tinha maturidade nem conhecimento pra saber que isso me incomodava. Eu sabia que não tava certo, mas algo me incomodava. Mas eu não sabia dizer o que me incomodava de fato, sabe? Então, acho que quando eu entendi, a gente fez o coaching, compreendi que eu era assim, eu tinha muitas coisas pra melhorar, mas eu também tinha muitas coisas boas. E que eu tinha que olhar pra isso também, não só olhar pro lado negativo, né? Foi aí que eu entendi que, nossa, como é bom ser o seu padrão.
e se aceitar, né? Eu sempre vou carregar isso, que meu biotipo é muito diferente de vocês, e por muito tempo eu sofri isso, não só com vocês, nem por vocês. Porque a sociedade foi me impondo isso. Hoje a gente chama de bullying, na época a gente chamava de piada. É tenso isso, né? Mas quando a gente era criança, a gente era chacota de piada. A gordinha que dança, a gordinha que sobe a roupa quando dança, sabe? Tipo, várias coisas que eu fui ouvindo e fui acreditando. E sim, eu sempre fui gordinha, e ok, mas por algum motivo, hoje, graças à espiritualidade, eu também entendo porque que eu tenho esse biotipo. Mas até eu chegar aqui e entender isso, gente, vivi muito o padrão de outras pessoas. Muito. Eu queria ser muito... Nossa, eu queria ser que nem a Kátia em fazer planilha. Eu queria ser boa, queria ser que nem a Lu, como ela fala com os clientes e ter ideias. Eu queria ter o biotipo de vocês, porque imagina, eu sou o terceiro elemento e eu não compartilho do biotipo de vocês. Como é que eu vou ser sócia de vocês? Entende? Umas coisas que a gente se conta que, cara, pra que isso, sabe? Então, realmente, acho que faz uns 4 anos que eu que eu vivo meu padrão, não, né? Que eu comecei a viver. Acho que tem alguns meses, 1 ano, talvez, que eu vivo o meu padrão de verdade. Eu acho que também né, Rafa, um processo diário de descoberta. Quando a gente abre a mente e os olhos pra isso, pra se perceber, tu vai perceber, não, opa, mas isso aqui é meu, isso aqui não é meu. E tá tudo bem se não for meu, né? Uhum. E por isso que é lindo, e tu, Lu? Sim, com certeza. Acho que a gente tá nessa jornada de autoconhecimento. Não é e não tem como a gente ter esse conhecimento com 20 anos. É muito difícil. Porque aí você tá aprendendo ainda, né? Então, assim, eu acho que a maturidade, ela realmente vem com os cabelos brancos. Não tem jeito. E aí a gente vai entendendo que coisas que, por exemplo, coisas que eu vivia no passado, muitos lugares que eu ia, ou eu sempre tive dificuldade em dizer não para as pessoas. Eu sempre dizia sim, muitas vezes querendo dizer não, muitas vezes. Só que para mim isso não era um problema. Depois eu fui entendendo que sim, porque eu fazia muitas coisas que na verdade eu não queria fazer, ou que eu não gostava tanto. Então, mas para mim tava tranquilo. Hoje eu entendo que às vezes eu prefiro fazer uma coisa, né, ao invés de outra, e isso significa que eu tenho que dizer um não. Mas isso pra mim sempre foi um problema. Então faz pouco tempo também que eu venho me descobrindo e entendendo que, cara, mas eu não gosto disso, então não preciso ir. Não preciso fazer isso porque tá todo mundo fazendo. Não preciso aprender tal coisa porque tá todo mundo aprendendo. Se faz sentido pra mim, se eu quero, ótimo. Se eu não quero, passa a bola e vai pra outra, né? Então eu fiz muitas coisas diferentes na minha vida, ao longo da minha vida. Falando de trabalho, principalmente, trabalhei com muitas coisas já. Tipo de entregadora de jornal, atendente de farmácia, fazia súmula de futebol. Deixa eu ver o que mais. Babá, o que mais que diferente eu fiz? Onde eu te conheci? Pesava almoço no melão, né, melão. E, então foram muitas coisas, muitas atividades. Fazia caixa das formaturas, fazia uns jobs de foto e vídeo, fazia arte, né, arte no Corel, no PageMaker ainda, diagramava jornal. Então foram muitas coisas diferentes. Até eu conseguir hoje ter a visão do o que aquelas coisas faziam sentido para mim, né? Então muitas coisas foram por necessidade, outras foram por não saber dizer não. Mas esse conhecimento realmente a gente constrói com o tempo. E tu, Kátia? Acho que todo mundo, né? Assim, claro, eu acredito que tenha pessoas que consigam realmente viver o seu padrão, né? Não que todo mundo né, tenha esse aprendizado, digamos, a viver, mas acho que a maioria das pessoas, e eu também, né? A gente demora muito para se conhecer, para se perceber, para se identificar, e por muito tempo tu vai vivendo conforme vai a manada, entendeu? Você vai tomando decisões conforme vai a manada, você vai vendo que deu certo pro outro, então vou fazer porque deu certo para ele. Então, claro que assim, por exemplo, eu hoje, se eu fosse voltar hoje com a sabedoria de hoje, por isso que assim, eu não me arrependo, porque lá atrás eu não tinha esse conhecimento, eu não faria a faculdade que eu fiz, né? Mas eu fiz por uma série de influências que não acho que então, né? Por que eu digo que eu não me arrependo? Porque era o caminho, entende? Essa era a jornada. Eu tinha que aprender, eu tinha que estar nos lugares que eu estive, com as pessoas que eu estive, para poder hoje ter o conhecimento que eu tenho, né? Mas não foi uma decisão que hoje, se eu olho pensando
em mim, no que a Kátia é, no que a Kátia, né, tem de propósito, digamos assim, de agora em diante. Então, é a jornada, eu acho, da maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Por isso que nós também estamos aqui, eu acho, né? Sim, com certeza. E o padrão agora é não compartilhar mais chimarrão? Por que parou a ronda? Por que parou? Eu decidi parar o chimarrão e não passei pra ver. Ah, tá bom. Mas, eu só peguei, Kátia, queria pegar um gancho que tu falou, né, de ir com a manada. E o Thiago, que é o meu excelentíssimo, ele fala muito que por muito tempo, e ainda até hoje, às vezes eu vou com a manada. E como isso como é fácil, às vezes, cair na manada, né, Thiago? Tá aqui na produção e tá ouvindo, é verdade. Ele fala, mas é nossa relação, tu não pode comparar a nossa relação com a relação do outro. E não sei o quê. Se vocês pudessem ver a cara do Thiago nesse momento. Na próxima, vamos colocar uma câmera desse lado aqui também, eu acho válido. Mas é isso, né? E realmente, como a gente, por mais que já tenha um autoconhecimento, é fácil se perder no longo da jornada do caminho, né? Tu pensa, nossa, realmente, tomando essa decisão pelo outro, não por mim. Volta. Mas ainda bem que a gente tem algumas pessoas que puxam a gente de volta. E isso a gente fala também do sucesso. Porque a gente se cobra muito de ter as coisas. Eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, e aí eu vou ter sucesso, né? E ontem até conversava com uma amiga e ela me disse assim, e os meus planos são diminuir o ritmo. Quero diminuir o ritmo, quero diminuir a empresa, quero diminuir... Eu olhei, nossa, sério? Sim, porque eu quero viver. Ela falou, eu quero viver e eu tenho uma nova fase na minha vida agora, e eu quero viver, porque ela disse, eu me realizo fazendo a atividade que ela faz fora de hora. Eu me realizo. Então eu quero fazer isso agora. E eu penso, poxa, como é difícil a gente desapegar às vezes de algumas coisas, né? Difícil a gente dizer, não quero mais fazer isso agora, porque talvez isso não vai me levar ao sucesso. Mas entender o que é sucesso pra você. Boa. E se um carro, uma casa e condições materiais for o sucesso pra você, tá tudo bem. Isso. Mas desde que seja pra você e não pro outro. E não pra mostrar pro outro. É isso aí. Como isso é forte, né? E assim, quando tu me contando essa história, a primeira coisa que eu fiz foi julgar. Eu falei, meu Deus, ela vai largar isso, sabe? E como a gente faz esse julgamento o tempo inteiro, né, gente? Meu Deus. Quero me libertar disso. Nós vamos, Rafa. Foco no propósito. Meu Deus. E aproveitando, né, reforçando que se você está aqui com a gente no YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, se está gostando desse conteúdo, se faz sentido para você, fica aqui com a gente, compartilha, comenta, divulga para as amigas, porque o nosso propósito é unir mais mulheres, né? Unir mais mulheres, trazer outras mulheres aqui para estarem com a gente, compartilhando, né? Compartilhando experiências para que a gente se fortaleça, né? Teve um caso, Rafa, que você comentou do Mulherar, que você encontrou uma mulher que ela se realizou ficando em casa. Não foi isso? Conta essa história que eu achei muito bacana também. Incrível. A gente tava fazendo divulgação do movimento, né, pelas ruas da cidade, enfim, por lojas. Eu encontrei uma pessoa e ela falou assim, nossa, que bacana, me explica mais do evento. E comecei a explicar. Ela falou assim, nossa, que legal. Ela falou assim, porque antigamente esse evento era só para empresárias, né? Eu falei, é verdade, a primeira edição foi só para empresária, mas a nossa ideia agora realmente é abraçar todas as mulheres. Então ela falou assim, que bom, porque eu vou poder ir então, porque assim, ela falou assim, eu já fui empresária, eu já fui CLT, ela falou assim, eu já fui tudo que tu pode imaginar na vida. Ela falou assim, mas eu me encontrei na minha casa. Eu falei, sério? Falei, sério? Mas hoje eu entendo que isso pra mim não faz sentido, por isso que eu olho e falo, sério? Agora eu já comecei a entender. E ela falou assim, sim, sério. Ela falou assim, inclusive, deixa eu te falar, eu cuido da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, porque é o meu trabalho. Eu falei, como assim? Ela falou assim, eu acordo todos os dias, eu me visto, eu me maquio, eu me arrumo, porque eu quero oferecer o melhor para eles. Eu de manhã eu faço café da manhã para eles, eu apronto a mesa, faço mesa posta, eu organizo todo o café da manhã. Meu marido vai pro trabalho, as crianças vão para a escola, depois ao meio-dia eu faço entrada, prato principal e sobremesa. Quando ela falou isso, eu falei, quê? Tipo, como assim? Ela falou, sim, Rafa, porque esse é o meu trabalho. Eu falei, gente, que gênio.
Daí ela falou assim, por muito tempo eu fui julgada. Ela falou assim, muitas pessoas falam, nossa, vai ser dondoca. Ai, teu marido é tal coisa, então tu pode ficar em casa. Não, eu fico em casa porque eu quero. Eu já fui empresária, já fui CLT, eu já fui tudo. Mas eu entendi que o meu propósito de vida é cuidar da minha família. Olha, gente, tô repetindo agora. Sim. Porque é isso, ela assumiu a postura dela, teve coragem de assumir, teve coragem de falar para as pessoas e vive a sua essência. É lindo Vive isso. o padrão dela. Vive o padrão dela. Lindo. Ó, tô toda arrepiada. Mas enfim, é sobre isso, é sobre você ter coragem de ser sobre quem você é. isso. Exatamente. Lindo. E não se culpar por isso, né? Não se culpar por isso e nem do contrário. Ah, eu não tenho esse perfil, não gosto de ficar em casa, gosto de sair para trabalhar. Boa. Esse é o seu padrão, né? Então a Isso. gente parar de se culpar e de julgar a outra pessoa com as escolhas dela. As escolhas dela dizem respeito a ela, né? Isso. E não às outras pessoas. E acho que é essa construção que a gente precisa nesse universo feminino. Uhum. Nós olharmos para outra mulher não com julgamento, não com apontamentos, que isso a gente sabe que acontece muito, né? É muito fácil a gente ir num evento e falar, nossa, você viu a roupa daquela, você viu como é que ela tava vestida? Nossa, você viu a fulana? Sabe? Ah, agora ela tá com carro novo. O que tá fazendo, né? E a gente se preocupar muito com a vida das outras pessoas. Vamos trazer isso para o nosso lado. Vamos nos dar as mãos, né? Vamos ajudar a amiga que tem um negócio, né? Ajudar Boa. a comprar da empresa dela. Ou vamos ajudar a pessoa que tem um projeto que gosta, sei lá, de cantar, de tocar um instrumento. Tem muitas coisas que a gente, ao invés de apontar algo negativo, a gente pode trazer algo positivo. E eu falo muito, e ouço muito isso, que os homens, quando se juntam, conseguem falar de negócios. E as mulheres, quando se juntam, só falam da vida alheia. Né? E eu acho que isso não é verdade em sua plenitude, mas que a gente possa fazer mais isso, se reunir para falar de coisas boas, né? De como ajudar, de como contribuir. E sim, falar de negócio, se for o caso, né? Mas falar menos mal da outra mulher, não ver ela como uma concorrente ou como uma ameaça, e sim como algo mútuo, né? Que a gente pode crescer. Que contribuam para a evolução, conversas saudáveis, né? Conversas, eu acho que faz muito sentido isso, e né, não sei por que é assim, mas muitas vezes é assim, mas nunca é tarde pra gente mudar, né? E Pra sabe, se perceber e mudar, né? e sabe que realmente eu acho que a nossa geração tá num despertar, porque se falar mal da outra, isso é milenar, né? Isso lá na Idade Média, na Antiguidade, as mulheres foram postas umas contra as outras, porque os homens e a sociedade como um todo, não tô falando mal de homens, tá? Tô falando da sociedade como um todo, viu o potencial da mulher. E eles entenderam que, como é que eu vou abafar isso? Colocando uma contra a outra. Se uma falar mal da outra, elas vão se unir nunca, e elas vão, né, não vão conseguir crescer, não vão conseguir evoluir, vão se enfraquecer. E realmente isso vem de, né, séculos. Então, que bom que a gente tá com esse movimento, que bom que a gente tá conseguindo levar mais conhecimento para as pessoas, pra gente conseguir fazer essa virada de chave mesmo, né? Que isso é do passado, ok? O passado precisava acontecer assim e foi assim, mas que a gente construa um futuro melhor, né? Uma sociedade melhor. Mais leve, mais humana, Boa. né? Olhando mais pro que o outro sente, né? E não pro que o outro faz, né? Quando a gente consegue ter essa empatia de pensar, eu vou falar tal coisa sobre tal pessoa, mas eu sei o que ela tá sentindo, eu sei o que ela tá passando naquele momento pra eu falar isso, sabe? Boa. Então, muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente julga a decisão das pessoas, mas a gente não sabe o que elas estão passando, ou o que levou elas a decidir por isso, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente criar movimentos em prol do bem. Já existe tanta coisa ruim no mundo, vamos criar coisas que ajudem e que façam o bem para as pessoas. É isso aí. De alguma forma, né? Com certeza. Para que a gente, inclusive, para quem não sabe, isso vai ajudar na tua evolução espiritual, inclusive, tá? Quando você consegue ajudar o outro, mais tu que ganha do que o outro que ganha, sabe? Então acho que tá na hora da gente virar essa chave e conseguir fazer um mundo melhor. É isso aí, então, né? Já passamos, eu acho, um resumo do muito que vai vir por aqui, né, gurias? Todas as quartas-feiras, lembrando, e o próximo teremos um convidado A cada especial. 15 dias.
A cada 15 dias, obrigada. A cada 15 dias, nas quartas-feiras. E no próximo podcast estaremos aqui com uma convidada especial. Né? Sim. Então, acompanhe também nossas redes sociais, importante, né? Sim, temos lá nosso Instagram, nosso Facebook. Lá é o canal de encontro, né? Lá é onde a gente divulga quando tem um pod novo, quando tem um evento, quando tem alguma outra ação que envolva o movimento. Então, acompanhe nosso Instagram, Movimento Mulherar. E o @podmulherar, então é do YouTube Boa. e do Spotify. Então acompanhe, ativa o sininho do YouTube, né? Que aí você recebe a notificação quando tem vídeo novo. E se fez sentido pra você, envia pra outra pessoa que possa fazer sentido, né? Às vezes a gente não precisa parar pra ouvir, mas tá fazendo uma coisa em casa, tá no carro, deixa rodando, né? Vai ouvindo, vai se identificando. Quer participar do movimento de alguma forma? Entre em contato com a gente. O movimento é aberto, não é nosso. É para todas. Boa. Né? Então, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, também pode contribuir com o movimento. É isso aí. A gente espera de coração que alguma frase, alguma palavra que a gente falou tenha tocado o teu coração, que tenha feito sentido para tua vida e para você. Comenta aqui se você gostou, compartilha, segue a gente que em breve tem muitas novidades por aí, né, meninas? Isso aí. E seguimos juntas. Isso aí. Mãos dadas para iluminar foi o tema do evento desse ano também, do movimento, e a gente tá sempre juntas, de mãos dadas para iluminar uma a outra. Até mais. Grande Tchau. beijo. Tchau.